Edição estreia da Meia Maratona de Coimbra, a Corrida do Conhecimento. Cerca de 3.000 participantes nesta primeira edição, participantes que se dividiram, obviamente, entre a prova principal, a mini e também a caminhada. Aqui o sempre fundamental momento de aquecimento para a Meia Maratona de Coimbra, partida da competição, obviamente, na universidade local. Primeira Universidade Portuguesa, Património Mundial, Coimbra, uma cidade incontornável. A cidade dos estudantes fica sempre no coração de quem foi estudante. Na verdade, nunca alguém deixará Coimbra sair fora daquilo que é fundamental em Portugal. Um grande sentido de ligação entre Norte e Sul. Falando de Norte e Sul, temos ali Baltasar de Sousa, agora com a camisola do Boa Vista, um dos atletas notáveis em termos de participação nas provas no norte do país, quando temos o momento de saída, com o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra a dar o tiro da partida. Baltasar Sousa rapidamente na frente. A prova procurava, nesta sua primeira edição, sediar alguns atletas para o que há de vir no futuro. Uma meia maratona disputada apenas uma semana depois da meia maratona do Dão, em Viseu, e uma semana antes da famosa meia maratona de Ovar. Portanto, num período do calendário muito carregado, mas a procurar o seu espaço próprio. E não é impossível fazer meias maratonas sucessivas, como o afiançou a principal atleta feminina que veio a estar aqui presente, ou seja, Anália Rosa, mais uma vez, depois de ter estado na meia maratona do Dão, e aí tinha-o feito logo no dia seguinte a ter percorrido a prova do Parque à noite, no Parque da Cidade da Invicta, na cidade do Porto. São os instantes iniciais da edição estreia da Meia Maratona de Coimbra, a Corrida do Conhecimento. Aqui ainda imagens da frente da competição masculina, uma fuga que rapidamente vai ser anulada pelo pelotão presente, mas vamos fazer a reportagem regressar ainda à zona de partida, porque continuam a sair para a sua prova os cerca de 3.000 participantes nesta primeira Meia Maratona de Coimbra. Participantes que se dividem entre a meia maratona, a mini e também a caminhada. Agora vamos ouvir a Tuna. Vai, Tuna! Vai, A animação a cargo da Tuna, ou não estivéssemos nós na Universidade de Coimbra. Vamos dar um salto também à Zona VIP para escutarmos Dulce Félix, madrinha da competição, ela que foi campeã europeia de 10.000 no ano de 2012. Sempre bom haver provas, cada vez mais as pessoas estão a aderir à corrida. A Global Sport está de parabéns, porque já é o terceiro evento, acho eu, que eles estão a organizar, e isso é bom para nós e não só para nós, para as pessoas e si fazerem desporto. E tu, pessoalmente, estás na reta final de preparação para regressares à Maratona de Nova Iorque, não é? Exato, eu estou em Mira a fazer mais uma preparação para a Maratona de Nova Iorque. A seguir ao Europeu fiz férias, porque estava a precisar, as coisas não me correram como eu queria. Precisei mesmo fazer férias, 10 dias sem tocar na corrida, e agora regressei à minha preparação. Para já as coisas estão a correr bem, e daqui a algum tempo aí sim eu poderei dizer o que é que vou a Nova Iorque fazer. Dulce Félix, que tem a Maratona de Nova Iorque mesmo à porta, ela que já foi quarta nesta competição. E regressamos à meia de Coimbra, frente masculina e também a dimensão popular em simultâneo. Na frente masculina começava a dominar, como se esperava, José Moreira, atleta que desde há um par de épocas passa a representar o Sport Lisboa e Benfica, já veterano, nascido em 1980, a 5 de maio. Também aqui algumas figuras a apontar para o aspecto histórico de Coimbra. Na verdade, é bom não esquecer que o primeiro rei de Portugal, de Dom Afonso Henriques, está sepultado em Coimbra, e esta cidade, em muitos aspectos, é uma cidade marcante da história de Portugal. Foi a primeira capital do reino português. Coimbra, uma cidade incontornável, finalmente a ter aqui a sua primeira meia maratona, uma moda que vai surgindo com cada vez maior evidência à medida que o fenómeno da corrida para todos, juntamente com a corrida de alguma elite possível presente, se vai expandindo também em Portugal. Falávamos de José Moreira há momentos, aí o temos, que vemos nas imagens, foi uma das grandes figuras do meio fundo português no final da década passada. Ele que não veio muito cedo para a alta competição ao melhor nível,
acabou por ser um excelente nono classificado dos campeonatos mundiais de Berlim na prova da maratona. Depois, no ano seguinte, em Barcelona, nos Europeus em 2010, já não conseguiu fazer essa classificação, mas mostrou-se de facto um atleta incontornável na distância olímpica mais longa em Portugal. E voltamos à zona VIP da competição. Foi espetacular, é fantástico o envolvimento da cidade total nesta prova. Obviamente para o Fórum Coimbra era fundamental estar neste ponto de partida. Nós temos como estratégia também estar envolvido com todas as iniciativas da cidade. E portanto não podia ter sido melhor, o arranque foi fabuloso e estamos muito satisfeitos. O cenário de Coimbra ali junto ao Rio Mondego e depois temos imagens, digamos, centrais também desta cidade de património mundial, uma cidade de facto fabulosa, uma cidade com muita subida e descida, aliás, como as nossas maiores cidades normalmente o são. Ela que começa a uma altura, uma altimetria de 105 metros e acaba a 21 metros, portanto uma diferença sensível entre os pontos de partida e chegada no que respeita à altimetria da prova. Vamos vendo aqui atletas nesta parte central da cidade, marcada por estes percursos, normalmente muito abertos aos peões, e estava de facto a ser aqui uma forma de correr calmamente ou de caminhar pelo património mundial de Coimbra. E vamos regressar à zona VIP. Agora vamos escutar Ricardo Ribas, ele que foi o melhor português na prova da maratona no último Campeonato da Europa em Zurique, foi o 10º classificado, acumulando também com a 12ª posição na prova dos 10.000 metros. É assim, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo atletismo e adoro atletismo. E posso dizer que hoje fiz questão de me levantar às 7h30 da manhã para fazer um treino acima de 30 km, para estar aqui presente hoje, para realmente ver o que era a meia maratona de Coimbra. Sabendo que ia ser organizada pelo Paulo Costa e pela Global Sport, tem organizado provas fantásticas em Portugal e não me podia perder estar aqui perto, estou em estágio em Mira, e ver realmente o que era a meia maratona de Coimbra. E pelo que vejo é um sucesso. A Coimbra está de parabéns, a Global Sport está de parabéns e todos aqueles que correram aqui não são os vencedores, todos aqueles que participaram, está toda a gente de parabéns e não tenho a mínima dúvida que daqui a 20, 30 anos a meia maratona de Coimbra vai ser um grande sucesso. E regressamos à estrada. Regressamos à frente da prova quando o José Moreira ia fazendo ditar a sua lei calmamente, diremos assim, na companhia de Rui Muga, do Ginásio Clube de Bragança, o atleta que vai aqui de amarelo em primeiro plano, e depois José Sousa, da X-Tarca, de azul, na perseguição. Estava formado, sem dúvida, aqui nesta fase da prova, o grupo que iria dominar até a final, o curto grupo de liderança, com José Moreira, que vem de uma série de participações alargadas em provas da meia maratona, procurando chegar a mais uma vitória nestes clássicos 21.097 metros. No lado feminino, tínhamos mais luta, previsivelmente, por parte das atletas de topo, com 3 favoritas claras à vitória final. Falamos de Cláudia Pereira, atleta individual, por estes momentos, à espera da definição para a próxima época, última temporada no Juventude Operária de Montabrão, uma veterana que não se rende à passagem dos anos, e depois também outras 2 veteranas, embora não tanto a Leonor Carneiro como a Anália Rosa, que vinha, portanto, a fazer a sua terceira prova no lapso de 8 dias, pura e simplesmente depois da meia maratona do Dão, e candidata à vitória. Ela que se apresentou em Viseu, de facto desgastada da prova na véspera no Porto, mas aqui com um tempo de recuperação suficiente para uma atleta com muitos e muitos quilómetros nas pernas e muito dado ao atletismo português na última década, e mais que na última década, inclusive. Ela que nasceu a 28 de fevereiro de 1976. Cláudia Pereira também nasceu em 1976, mas mais para o fim do ano, em novembro. Leonor Carneiro, veterana, mas não tanto, nascida em 1978. Vemos a Anália Rosa em primeiro plano, a correr como individual, à espera também de uma definição para a próxima época, já que o Maratona Clube de Portugal irá ter certamente a equipa feminina também em stand-by, como teve já na última época a equipa masculina, e o Leonor Carneiro ainda com a camisola laranja do Maratona Clube de Portugal, a procurar manter-se em contacto com a Anália Rosa. Leonor Carneiro, que esteve para ser olímpica na Maratona de Pequim, nos Jogos de 2008, depois de um sucesso na sua primeira maratona a sério em Berlim, pouco antes, no final do ano de 2007. Nos homens, já sabe, Berlim foi marcante para José Moreira, mas na prova dos campeonatos mundiais de 2009 não é exatamente a mesma prova, embora o percurso seja muito parecido àquela que se disputa em termos comerciais, digamos assim, em todos os meses de setembro, e que rendeu
neste ano de 2014. Um novo recorde mundial fantástico ao queniano Denis Kimeto, abaixo das 2 horas e 3 minutos. Outros andamentos, sem dúvida. Esta é uma prova mais marcada pela contenção de resultados, como é por mais evidente, e quando vamos vendo algumas dificuldades para José Sousa em se manter em contacto com a frente, era de facto consumado que ele estava afastado essa definição de um dos 2 primeiros lugares, enquanto vamos seguindo o grupo perseguidor que tinha Paulo Pereira do Núcleo de Atletismo de Cocujens, Marco Bernardo do Núcleo de Atletismo de Vila Real, Nuno Romão, atleta individual, António Pedro Nunes, da Corpus Academia Saúde e Estética, os atletas populares que estavam numa posição de discutir aparentemente o 4º lugar, caso José Sousa não quebrasse o suficiente para garantir ainda uma possibilidade de pódio para um dos perseguidores. Na frente, Rui Muga a manter-se em contacto ainda com José Moreira, atleta experiente, este Rui Muga do Ginásio Clube de Bragança. Teve este ano uma boa participação na corrida de São João na cidade do Porto, onde acabou no 7º lugar. O ano passado foi o 20º da meia maratona do Ovar, fazendo 69 minutos e 26 segundos, 12º na meia maratona do Porto e 13º nos campeonatos nacionais de estrada disputados em Lisboa, na freguesia de São Domingos de Benfica. Um bom lugar para Rui Muga nessa competição importante no início de cada época para os meio-fundistas portugueses. Do lado feminino, estava aqui por estes momentos em aberto a disputa do 3º lugar. Vemos Carla Martinho, atleta da Adercos, de azul e branco, e víamos adiante dela a atleta ainda do Juventude Operária de Montabrão, Cláudia Pereira, de vermelho, não é a camisola normal, é do Joma, mas estava ali nessa condição na disputa da 3ª posição. Outra atleta mais para trás, Mónica Moreiras, do Núcleo de Oeiras da Sport Zone, uma atleta que tem conseguido bons resultados. Ela vem de ganhar uma corrida em Cascais ao Níria Running Challenge, depois 2º lugar na 4ª corrida do Decathlon na Amadora, a 6 de setembro, já, portanto, neste quase final e início de nova temporada para os fundistas e meio-fundistas. Mónica Moreiras, que por estes momentos estava na 5ª posição, Carla Martinho adiante dela, atleta que esteve também ela na meia maratona do Dão uma semana antes, onde acabou na 2ª posição, embora acima de 80 minutos, com 80 minutos e 45 segundos, mas uma atleta experiente. Também um 2º lugar este ano de 2014 na meia maratona de Cortegaça para Carla Martinho, aí com um tempo melhor de 78 minutos e 54 segundos. Cláudia Pereira a fazer praticamente um ano sobre a sua estreia na maratona em Nova Iorque, precisamente, após uma longa carreira. Ela que foi uma das melhores corredoras portuguesas de 1500 metros há mais de uma década, representando tanto o Futebol Clube do Porto como o Sporting Clube de Braga. De facto, uma das atletas importantes no meio fundo português ao longo de uma carreira longa. Não teve, claro, aquele pico de resultados que fizeram famosas algumas fundistas portuguesas. Já nem falamos apenas das campeãs olímpicas Rosa Mota e Fernanda Ribeiro, ou daquela que poderia também ter sido uma atleta a esse nível pelo seu palmarés e que foi campeã mundial de estrada, a Aurora Cunha e outras mais. É evidente um patamar diferente, mas uma atleta importante pela sua estabilidade de resultados e por um regresso a muito boa forma, agora que caminha para os 40 anos de idade. José Moreira, entretanto, conseguia libertar-se da perseguição de Rui Muga, mantida durante bastante tempo, e encaminhava-se para mais uma vitória. Depois de várias posições cimeiras em provas nacionais em estrada, este ano é o 4º na corrida do Sport Lisboa-Benfica, no final de março, o 4º na meia maratona de Barcelos, uma outra meia maratona no norte do país que promete para os anos vindouros, e depois 2º lugar na meia maratona de Cortegaça e o 4º lugar na difícil meia maratona de Guimarães, que cumpriu a sua 2ª edição neste ano de 2014. Rui Muga a manter esta posição de número 2 perfeitamente à vontade. Temos aqui um contraponto com a prova feminina, onde vemos Leonor Carneiro já afastada de Anália Rosa, mais recuperada, com uma semana de descanso entre as duas meias maratonas praticadas. Anália Rosa preparava-se para fechar com mais uma vitória na sua longuíssima carreira. Uma atleta que foi várias vezes campeã europeia de cross com a seleção portuguesa e 5 vezes campeã nacional de cross curto, um palmarés extraordinário para uma atleta todo o terreno. Aliás, o mesmo vale para a Leonor Carneiro, que se tem evidenciado sobretudo em estrada. Leonor Carneiro mais vocacionada de forma direta para a estrada do que a própria Anália Rosa, mas esta numa fase adiantada da sua carreira realmente vai fazendo por competir o mais possível, com alguns ganhos económicos que são absolutamente cruciais para os atletas de alta competição no meio fundo e fundo se poderem manter. A vida não está fácil nesse particular aspecto para o atletismo em Portugal e para os meio-fundistas em particular,
E esta presença constante em provas de estrada é um aspecto crucial para a economia do dia-a-dia dos fundistas. Aliás, o mesmo foi reconhecido claramente pelo Ricardo Ribas, com o seu 10º lugar na maratona dos campeonatos europeus de Zurique, ao afirmar que, estando dentro dos planos de preparação olímpica, a partir desse resultado, teria capacidade para gerir melhor o seu programa competitivo com vista aos Jogos Olímpicos de 2016. Não é já o caso de Anália Rosa, ela que foi olímpica por Portugal e também presente nos Campeonatos da Europa de 2006, onde se estabeleceu o seu recorde pessoal na maratona, com 2 horas 32 minutos e 56 segundos. Anália, que chegou também a ser recordista nacional dos 3.000 metros obstáculos, uma prova que na altura ainda era bastante nova no panorama internacional, foi no ano de 2004. Cláudia Pereira, portanto, a caminho da meta, mas na segunda posição. Ela que este ano ganhou a meia maratona de Setúbal, antes de ter ido aos campeonatos ibero-americanos de atletismo em São Paulo, onde foi a 4ª classificada na prova dos 3.000 metros e depois a 10ª nos 5.000. Essas distâncias que já são curtas demais para ela, depois da estreia na maratona ano passado, saldada por um tempo de 2 horas 49 minutos e 52 segundos, longe daquilo que ela pode valer, sem dúvida uma atleta ainda com perspectivas de baixar das 2 horas e 40, apesar de caminhar para os 40 anos de idade. Não é esse fator só de per si impeditivo de uma progressão numa distância que poderia ter tentado Cláudia Pereira mais cedo, mas fruto da sua própria carreira acabou por se concretizar numa fase mais adiantada. José Moreira, à espera de novas experiências ao mais alto nível. Ele esteve na maratona do Porto o ano passado, onde acabou perto do pódio, mas fora dele. Vamos ver qual será a próxima grande maratona de José Moreira. Para já vai colecionando bons resultados nas meias e aqui terminava vitorioso em Coimbra com um tempo fácil de 68 minutos e 4 segundos. Tempo fácil, vitória clara, adiante de Rui Muga, o atleta do Ginásio Clube de Bragança, citado pelo organizador principal da prova, José Moreira. Agora Rui Muga a terminar no segundo lugar, 69 minutos e 9 segundos para o atleta de Bragança. Conseguiu manter uma vantagem muito larga sobre José Sousa, o atleta da Xistarca, acabar bastante desgastado em 72 minutos e 41 segundos. Paulo Pereira foi o 4º, 5º lugar para Marco Bernardo, 6º Nuno Romão, 7º António Nunes, 8º Nuno Tinoco. A prova foi bastante boa, fui cauteloso um bocadinho na parte inicial da corrida porque tive algum receio da descida. No Campeonato da Europa apaguei um bocado a descida e então tentei controlar na parte inicial e depois na parte cá em baixo, já na baixa, isolamos logo 3 atletas e eu fui controlando a corrida e aos 14, 15 km senti que o Rui Muga ficou um bocadinho para trás e tentei controlar a corrida até à parte final. No lado feminino fazemos de novo uma subida ao longo da espinha da prova, onde vemos Carla Martim, preparada para terminar fora do pódio, apesar de tudo. Não houve grandes hipóteses dela poder chegar à Cláudia Pereira. A atleta da Adercos via longe fundista do Joma, ali na travessia do Mondego. Cláudia continua com este ar eternamente jovem, perfeitamente adequada a uma fundista, o menos peso corporal possível, perfeitamente seca. A atleta do Joma preparada para concluir em mais um pódio. Leonor Carneiro segurava a segunda posição, também com alguma facilidade, e Anália Rosa estava no controle efetivo dos acontecimentos, preparada para chegar na frente. A atleta que nesta distância da meia maratona tem um recorde pessoal, digamos, oficial na presença dos Mundiais de 2009, em Birmingham, na Grã-Bretanha, com 71 minutos e 8 segundos, e que mais tarde conseguiu na meia maratona da Great North Run em South Shields 70 minutos e 30 segundos, uma prova que não é considerada como homologável em termos oficiais, mas que na verdade tem a mesma distância da meia maratona e tem produzido grandes e épicos embates e algumas presenças portuguesas muito boas. Vem marcando essa prova tanto nos tempos da Rosa Mota, da Manuela Machado, da Aurora Cunha, como agora também nos tempos mais recentes da Jéssica Augusto, da própria Sara Moreira e da Anália Rosa. Lá conseguiu em 2009 o tempo de 1 hora, 10 minutos e 30 segundos. A Anália a passar aos 21 km, portanto uma centena de metros para a meta, para concluir com este triunfo em 75 minutos e 49 segundos. O seu melhor tempo deste ano e sem dúvida um resultado bastante valioso, apesar da prova ter alguns aspectos de descida entre o ponto de partida e o da chegada. A verdade é que é uma prova com alguns altos e baixos. No entanto, o percurso mostra-se adequado a uma competição deste nível em termos de expressão popular. Anália vencedora, Leonor Carneiro a fechar na segunda posição, 76 minutos e 14 segundos para a atleta oficialmente individual, ainda ali com a camisola do Maratona Clube de Portugal, e depois Cláudia Pereira
também oficialmente individual, embora ali com a indicação do seu clube para esta última época, a terminar no terceiro lugar com 78 minutos e 4 segundos. Curiosamente, 10 minutos exatos depois de José Moreira. Foi a diferença entre a terceira mulher e o primeiro atleta masculino. Há dias, não é? Há dias que as coisas correm bem, há outros dias que as coisas correm menos bem, e o atletismo é mesmo assim, não é? Um desporto individual. Olha, hoje correu muito bem e estou felicíssima por isso, naturalmente. E a Anália hoje já não veste laranja? Não, já não viste laranja. O meu clube terminou, maratona. Agora sou individual, por isso, olha, corro com outro equipamento, mas dou sempre o meu melhor, que acho que é o que interessa. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem na primeira meia maratona de Coimbra, a corrida do conhecimento. Uma realização notável, uma boa organização, um bom ambiente, um entusiasmo, alegria de todos os participantes, dos maratonistas e dos assistentes à corrida, dos caminhantes, uma mobilização extremamente importante e significativa a propósito do conhecimento, eu diria, a propósito do património. O sítio de arranque junto à nossa universidade, uma torre, o sítio de chegada junto a uma grande superfície comercial que também tem uma torre, uma coincidência estética apenas, certo? Mas sobretudo o que eu desejo destacar é a excelente organização e a participação entusiástica de todos os maratonistas que voluntariamente alinharam, se divertiram, usufruíram dos aspectos estéticos mais interessantes da cidade, puderam ver a cidade, puderam ser vistos a cidade de Coimbra. Portanto, eu creio que é uma realização notável e marcante. E vamos repeti-la. Absolutamente fabulosa, no coração da história, praticamente história do mundo, em que a Universidade de Coimbra e a cidade de Coimbra têm uma marca muito forte, nasceu hoje um novo evento em Portugal. Um evento que certamente vai atrair o mundo neste coração do conhecimento. Eu recordo que até 1911 a Universidade de Coimbra era a única universidade de todo o mundo lusófono, e foi aqui, neste magnífico ambiente humano, que hoje nasce a primeira meia maratona de Coimbra, a corrida do conhecimento. E assim foi a reportagem da edição estreia da meia maratona de Coimbra, a corrida do conhecimento.